Quando a gente pensa em sociologia brasileira, um autor clássico aí que geralmente está envolvido uma grande polêmica, né, que é sobre a ideia de que o Brasil não seria uma sociedade racista, né? Gilberto Freire, então, ficou muito marcado por essa discussão, mas claro que aqui a gente vai passar pela obra dele de uma forma geral, na verdade, o que a gente vai falar aqui está, em geral, ancorado na discussão que ele faz no livro Casagrande e Senzala, né, que é o principal livro, o mais conhecido, mais debatido, geralmente do Gilberto Freire. Então, e que geralmente é o que se pergunta no vestibular, ou no PAS, no Enem, enfim, nesses tipos de avaliação, geralmente quando se fala de Gilberto Freire, se fala sobre Casagrande e Senzala, né? Então, geralmente é por isso que a gente vai partir dessa obra dele, para tentar entender um pouquinho, então, das ideias e de como ele analisava o Brasil, esse autor que é importante, né, na história da sociologia brasileira. Então, um pouquinho da vida dele aí, né, nesse primeiro slide. Gilberto Freire é pernambucano, ele viveu entre 1900 e 1987, então, né, portanto, já faleceu. Foi sociólogo, antropólogo, historiador, né, agindo aí nesses três campos de estudo. A sua obra-prima, né, digamos assim, é o Casagrande Senzala, de 1933, coloquei ali no slide até uma imagem do livro, de uma das edições, né, porque é um livro tem várias edições, então essa é uma das últimas aí que saiu. Então, Casagrande Senzala é um livro importante, o Gilberto Freire é um autor, uma coisa que é interessante também, né, ele é um autor do Nordeste, às vezes a gente está muito acostumado aqui no Brasil, se a gente pensar, né, o centro, digamos assim, da produção científica, universitária do Brasil, ali São Paulo, Rio de Janeiro, então acho que isso é interessante também, né, o Gilberto Freire como alguém do Nordeste, trazendo uma visão de pesquisador sobre o desenvolvimento da sociedade brasileira e a sua formação, né, alguém que vem do Nordeste. Acho que isso é interessante também de se pontuar. Quando a gente pensa, então, vamos começar, né, digamos assim, pelo lado bom. Falei que o Gilberto Freire está envolvido numa polêmica, mas vamos começar identificando um pouco a obra do autor e seus méritos também, né? Primeira coisa, né? A ciência produzida até os anos 1930 era muito marcada pelo racismo, né? Não só no Brasil, que é o que a gente discutiu quando a gente falou, por exemplo, do Oliveira Viana, do Nina Rodrigues, né? Que defendem ali o início da sociologia no Brasil com uma análise sobre o que é a nossa cultura e o nosso povo num viés racista, preconceituoso. Então, o Gilberto Freire, o primeiro mérito dele é quebrar com esse tipo de análise, né? O Gilberto Freire ficou conhecido no Brasil por trazer ou por introduzir, enfim, por usar a análise chamada de culturalista, né, aqui no nosso país. Ele estudou, por exemplo, né, com Franz Boas, que nos Estados Unidos é um alemão que, enfim, vivia nos Estados Unidos, trabalhava nos Estados Unidos como professor universitário, e lá com o Franz Boas ele, né, acabou sendo influenciado, trouxe as ideias aqui para o Brasil também, que é pensar, analisar a partir de uma ideia culturalista, né? O que significa o culturalismo de uma forma geral? É entender que não existe, por exemplo, claro, hoje às vezes para a gente, do ponto de vista do discurso científico, é óbvio, digamos assim, esse tipo de análise, né? Mas a gente tem que imaginar que há 100, cento e poucos anos atrás, isso não era tão óbvio, né? Isso não era tão comum. Então, porque justamente o mundo, né, não só na ciência, mas de uma forma geral, era um mundo muito permeado, ou que via com muita tranquilidade, né, o racismo, digamos assim, né? E hoje isso, claro, hoje não que não exista, ainda existe, né? É um problema ainda, seja no Brasil, seja fora do Brasil, a gente está vendo nesse período, nesse ano, né, ficou muito marcado nos Estados Unidos pela morte do George Floyd, depois aconteceram, inclusive, outros assassinatos, né, brutais da polícia em relação à população negra nos Estados Unidos, e aí desencadeou uma série de protestos e questionamentos lá e se espalhou pelo mundo inteiro. Então, é claro que ainda existe o racismo, não significa que a gente acabou com ele, mas, inclusive, nos anos ali 1930 era algo tão forte, tão mais presente, que inclusive a própria ciência comprava esse tipo de ideia, né? Então, isso é importantíssimo, né? Então, Gilberto Freire, com a ideia culturalista, parte da noção de que não existe uma cultura melhor ou pior, né? Ninguém é superior, inferior a alguém, por ter um determinado valor cultural, achar que algo, viver o seu estilo de vida de uma determinada maneira, né? As culturas são apenas diferentes, né? Ou seja, cada cultura tem a sua construção histórica, tem o seu estilo de vida, tem a sua forma de ser. Isso não significa, tem seus próprios valores, claro,
Isso não significa necessariamente que é melhor ou pior, ou o que as pessoas costumam dizer, né? Que é atrasado ou que é desenvolvido. Não, significa apenas que é diferente, né? Significa que um estilo de vida é pensado, é analisado, ou, enfim, faz mais sentido para certas populações. Claro, e a tendência é essa, né? A gente, em geral, acha que o nosso estilo de vida é o melhor, ou da nossa cultura. Essa é uma tendência que a gente chamaria na sociologia de etnocentrismo, né? Quando você parte do seu estilo de vida para analisar os outros, né? Então, do ponto de vista científico, está errado, né? Porque se você tentar entender a cultura de outros povos a partir do que eu acho certo ou errado, ou o que da minha cultura acha certo ou errado, isso vai enviesar a análise, né? E, consequentemente, vai levar, por exemplo, a ideias preconceituosas de achar que alguém é superior, inferior, por conta de um tipo de comportamento, né? Então, a ideia culturalista em si é basicamente isso, né? Você tentar entender que não existe uma cultura superior à outra, né? As culturas, cada uma tem valor diferente, tem uma história, né, única, e a ideia é que você procure entender isso, né? Quais são essas diferenças, mas sem fazer um julgamento moral, sem fazer um julgamento de qualquer espécie sobre a cultura e o povo, né? A ideia é entender o comportamento das pessoas, entender que existe diferença entre as populações, entre as sociedades. Isso não significa ser melhor ou pior, é apenas diferente, né? É um outro estilo de vida, outros valores, né? Então você nunca vai entender o valor de uma outra sociedade, o seu estilo de vida, o porquê do seu comportamento, se você partir do querer encaixar, digamos assim, a partir da sua própria ideia de certo ou errado, de bom ou ruim, para aquela outra cultura. Isso não vai dar muito certo, né? Então, essa é a ideia básica do culturalismo, entender que não existe cultura superior ou inferior. As culturas são apenas diferentes, têm estilos diferentes, valores diferentes. Isso não significa ser melhor ou pior, né? Então, vamos lá. Sobre colonização brasileira, né? Então, a contribuição, o culturalismo certamente é uma importância, então, para trazer essa análise aqui para o Brasil. E aí, uma coisa que é interessante do Gilberto Freire, que a tendência é que a gente pegar alguns autores clássicos aí da sociologia, ou da história, inclusive, ou enfim, de outras áreas, ou mesmo às vezes na população em geral, né? É muito comum que as pessoas, já vi gente me perguntando, mas e se tivesse sido os ingleses, ou se tivesse sido os holandeses, ou os franceses, que tivessem colonizado o Brasil, isso significa que a gente seria uma sociedade melhor? É difícil dizer, né? Porque primeiro que o si não faz parte da história, né? Enfim, o que aconteceu, aconteceu, a gente não tem como mudar isso. Então, e o segundo ponto é que, às vezes, a coisa não é tão simples, né? Não significa imaginar que simplesmente mudando uma população ou outra seria algo muito diferente, né? Então, o Gilberto Freire, uma coisa que é interessante é que ele valoriza. Então, há um certo pessimismo, de modo geral, né, no Brasil sobre o que foi a nossa colonização, geralmente muita crítica, né, aos portugueses, em vários sentidos. Mas uma coisa que é interessante no Casagrande Senzala, o Gilberto Freire traz uma imagem bastante até otimista ou positiva sobre o que foi a colonização dos portugueses, né? Ele considera que foi um grande feito, né? A colonização portuguesa aqui no Brasil. Isso é interessante, que é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Geralmente é crítica, né? Em relação à colonização dos portugueses aqui no Brasil. Então vamos lá. Claro, aqui reforça algumas coisas básicas, né? O catolicismo era muito importante para os portugueses, tanto é que o Brasil ainda maior parte da nossa população segue o cristianismo católico, embora as igrejas protestantes aí nas últimas décadas, né, o que a gente chama aqui no Brasil das igrejas evangélicas cresceram bastante, mas ainda os católicos são maioria, né? Segundo o Gilberto Freire, os portugueses já eram um povo em si tolerante, hospitaleiro, que muitas vezes é colocado como uma característica do povo brasileiro, né, em geral. Segundo ele, isso já era uma característica dos portugueses que chegaram aqui. Eles teriam uma moral sexual menos rígida, né? Que é um pouco da ideia de que os portugueses, desde que chegaram aqui no Brasil ou em outros lugares, eles se relacionaram com populações nativas, né? Segundo Gilberto Freire, isso não aconteceu com os ingleses, com os holandeses, né? Eles não se misturavam tanto com as outras populações, né? Isso é uma coisa que já vai mostrando essa própria ideia dele de que os portugueses eram um povo mais acolhedor, mais tolerante, com a diversidade, se misturava mais com outros povos, tem a ver, segundo ele, com a própria formação de Portugal, né? Portugal, por muito tempo, foi dominada pelos mouros, né? Como se costuma dizer, que seriam ali povos árabes do norte da África, que conseguiram ocupar o território onde hoje é Portugal, Espanha ali, e por um certo tempo ficaram ali. E é claro, quando um povo
acaba, de alguma forma, se relacionando, se encontrando com outro povo, isso gera alterações na cultura, no modo de viver, um influencia o outro. Então, segundo ele, os portugueses já tiveram que aprender no passado a conviver com povos diferentes, né? Quando foram, por exemplo, ocupados, então, pelos povos chamados de mouros, ali do norte da África, que ocuparam o que hoje a gente chama de Portugal. Então, e segundo ele, isso já levou os portugueses a ser um povo um pouco diferente dos europeus, mais acostumados a conviver com outras culturas, né? Claro, eles formaram aqui no Brasil uma sociedade agrária, então isso é uma coisa que também não é exatamente uma novidade, né? Não há muito que isso é uma espécie de consenso, né? O Brasil até hoje é um país muito dependente, economicamente, inclusive, né, do setor agrário para exportação. Uma coisa que eles, né, os portugueses não tinham muita restrição em trazer gente para migrar aqui para o Brasil. Geralmente, às vezes, era uma imposição só do catolicismo, né? Não tinha uma preocupação de unidade de raça, né? E, claro, raça sempre aqui, lembrando que, do ponto de vista biológico, a gente sabe que não existem raças, né? Mas do ponto de vista social, isso ainda gera consequências, senão a gente não estaria falando em racismo, né? Então, do ponto de vista social ainda, né, faz diferença a cor da sua pele, enfim, o formato do seu corpo. Então, para migrar para o Brasil, eles, segundo eles, os portugueses não tinham a preocupação de manter uma unidade de raça, né, de fazer uma espécie de eugenismo. A única exigência era basicamente se converter ou ser um católico. Mas do ponto de vista racial, não, né, os portugueses, segundo ele, não se importavam que viessem povos para cá de outras origens que não fossem europeus, né. Então, segundo ele, por essas características, né, dos portugueses se relacionarem com outros povos, já desde, né, lá de Portugal, com os mouros, eles trazem essa característica, né, de se relacionar bem com outros povos, se misturar com outros povos, e marca, segundo ele, isso, que o brasileiro seja um povo mestiço, né? Ou seja, o que é ser mestiço, né? Ser alguém que é a mistura de dois povos. Então, de repente, se você, na sua família, né, existem pessoas negras e brancas, né? Você é uma pessoa mestiça, uma mistura de pessoas negras e pessoas brancas, e assim vai, né? Então, ou seja, você, né, tem um intercâmbio ali na sua formação. Então, segundo ele, isso e aí, claro, essa mestiçagem no Brasil seria de acordo com 3 raças, né? Os europeus, principalmente representados pelos portugueses, os africanos, né, por conta do período da escravidão, e os indígenas, né, que estavam aqui quando os portugueses já chegaram em 1500. Então, segundo ele, a marca da cultura brasileira é essa mistura entre os europeus, os africanos e os indígenas. E aqui muitas vezes já tem uma crítica ao Gilberto Freire, né, que essa mistura, né, não foi uma mistura pacífica, não foi uma miscigenação em que todo mundo concordava com ela, ou que se sentia bem com ela, né? Por muitos autores, há aí um menosprezo ou uma relativização do processo que foi muito violento, né? Que, por exemplo, foi, no caso dos europeus, né? Os portugueses, principalmente, estupravam, né, as africanas, as indígenas. Então, muitos autores questionam Gilberto Freire nesse sentido, alegando que ele, às vezes, não evidencia, né, ou esquece de colocar, de pontuar, salientar que esse processo não foi um processo tranquilo, não foi um processo pacífico. Em muitos casos envolveu violência, o que a gente chamaria hoje de estupro, né, de uma violência sexual, porque imaginem, né, se você era um europeu, dono de fazendas, de terras, e tinha escravos, né, o seu escravo não tinha muita opção, né, de se ele escolher ou não se relacionar com você. Então, não era simplesmente uma questão de escolha. Então, Gilberto Freire é muito questionado nesse sentido, a obra dele, né. Uma coisa que é interessante, o Gilberto Freire, às vezes, quando a gente pensa na formação da população brasileira, e muita gente, né, às vezes, o brasileiro é malandro, ou o problema do brasileiro, e aí ele questionando os racistas também, né, é muito comum atribuir essa ideia de que, o europeu que a gente viu lá com Nina Rodrigues, ou com Oliveira Viana, né, essa ideia de que os europeus são considerados superiores, e aí os africanos e os indígenas que eram os preguiçosos, ou os que malandros, os que não queriam trabalhar. O Gilberto Freire desloca essa discussão, né? Justamente por isso que ele foi procurar outras evidências, porque a ideia dele, nesse sentido, não via sentido em dar uma explicação racista, né? O que a gente sabe hoje, claro que não faz também nenhum sentido. Mas daí o interessante é que ele foi mostrar outros motivos do porquê a população brasileira teve algumas dificuldades de se desenvolver, digamos assim, né? Uma delas, segundo ele, era as epidemias, né?
Segundo ele, o Brasil, na sua formação, sofreu com muitas epidemias, e uma que ele destaca no livro, Casagrande Senzala, é a epidemia de sífilis, né? Ele fala até que era um parâmetro para saber se a pessoa já tinha perdido a virgindade ou não, né? Porque se aparecesse com sífilis, era porque provavelmente, né, já tinha tido alguma relação. Então, segundo ele, a sífilis, né, caso alguém não saiba, é uma doença sexualmente transmissível. Então, ele falou que problemas que o Brasil enfrentou tinham a ver com epidemias, por exemplo, né, que dificultava o desenvolvimento da população brasileira, né, e causava, a gente está passando por uma epidemia agora, então a gente vê o quanto é prejudicial ao país, à população como um todo. Outro fator que é interessante, né, ele fala que a alimentação do brasileiro por muito tempo foi muito precária, né? Segundo ele, faltava ovo, faltava leite, faltava carne, frutas, verduras, não tinha muita variedade na alimentação do brasileiro, né, durante o período da colônia, da formação do nosso povo, né? Segundo ele, a alimentação então era muito precária, faltava muita coisa, né? Então, às vezes a gente assiste às vezes alguns filmes de época ou algumas novelas e fica aquela impressão que sempre tinha banquetes, né, que todo mundo comia, né, sempre tinha muita fartura na mesa. Então, se a gente pensar pela pesquisa do Gilberto Freire, isso não é bem verdade, né? Segundo ele, a alimentação em geral era muito precária, faltava então de tudo um pouco, né? Só existiam banquetes, digamos assim, em situações muito especiais, né? Segundo ele, quando de repente era uma festa da igreja ou algum evento importante, assim, da sociedade. Mas, no geral, no dia a dia, segundo ele, a alimentação era muito precária, né? Não tinha muita variedade de comida, não tinha muita diversidade. Então, óbvio, uma população que se alimenta mal, a tendência é que sofra, né, para se desenvolver. Então, segundo ele, quando a gente pensa nos problemas da população brasileira ao longo da sua história, no seu desenvolvimento, tem a ver, na verdade, não tem nada a ver com motivos de mistura de raça, né, digamos assim, segundo ele, mas tem a ver compensar esses outros problemas, né, com epidemias, doenças, uma alimentação precária da população, esse tipo de problema, então, que dificultava, segundo ele, um desenvolvimento melhor da população brasileira, né. E aí a gente chega no que eu falei, que é um pouco a polêmica, né, a ideia de democracia racial. Uma coisa que é importante pontuar é que o Gilberto Freire, no livro, não existe esse termo, né, não foi ele que inventou esse termo, democracia racial. É um termo que foi, digamos assim, atribuído a ele, né, depois, pelos seus críticos, né, digamos assim. Um deles, por exemplo, que a gente vai discutir certamente o Florestan Fernandes, né. Então, esse termo não foi ele que inventou, é um termo que acabaram dando, digamos assim, para as ideias dele, né. Mas vamos tentar entender, então, o que é isso, né, o que seria essa ideia de democracia racial. Segundo Gilberto Freire, né, o Brasil, então, seria uma sociedade onde não há discriminação e segregação raciais absolutas, né. Ou seja, não, a sociedade como um todo, né, no Brasil, para ele, não seria uma sociedade racista, né? A gente seria uma sociedade onde há uma boa convivência, né? E aí um sinal disso é a própria miscigenação, segundo ele, né? O Brasil, como sendo um país miscigenado, já seria um dos sinais para a gente perceber que havia um convívio, digamos assim, harmonioso entre as diferentes raças, o que, como eu já falei aqui, é questionado por muitos autores, né? Porque para muitos autores essa miscigenação só aconteceu à base da violência, né? Do estupro das africanas e das indígenas que viviam aqui no nosso território. Então, isso já é um ponto polêmico na obra dele, né? E aí, então, essa ideia da miscigenação já seria um sinal do próprio convívio harmonioso entre as diferentes raças aqui no Brasil, né? Às vezes ele até, em alguns momentos da obra, pontua que pessoas negras, por exemplo, conseguiram ocupar posições importantes na sociedade brasileira, né? Isso também seria um sinal de que a gente teria uma sociedade igualitária, enfim, que permite que independente, ou seja, o que significa dizer isso, né? Digamos assim, trocando em miúdos, né? Como costumava dizer uma professora minha. Significa dizer que para ele, as pessoas, independente da sua origem, né? Se você é negro, branco, indígena, asiático, enfim, que todos nós teríamos as mesmas oportunidades no Brasil, né? Que você não sofreria nenhuma discriminação ou nenhuma dificuldade a mais para, enfim, viver a sua vida, procurar emprego, acesso à educação ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, e aí isso fortaleceu uma ideia, né, desde essa formulação dele, que é muito presente até hoje na sociedade brasileira, de que o Brasil é um país onde não tem discriminação, onde todos os povos vivem de forma pacífica, harmônica, e que a gente não teria, então, nenhum problema racial ou étnico, né, que todas as populações teriam oportunidades iguais. O que hoje a gente sabe que não é bem verdade, né? Hoje, se a gente olhar as estatísticas, em geral, oficiais,
sempre há, se a gente olhar, por exemplo, a gente está no ano eleitoral, né? Geralmente tem muito menos negros na política, indígenas, então é muito, muito mais raro, né? Certamente dá para contar nos dedos, ao longo de toda a nossa história, né? Quantos políticos indígenas nós tivemos. Então, quando a gente pensa, quando a gente olha para os cargos de poder, quando a gente olha para as universidades, né? Quando a gente olha para as profissões que são mais remuneradas, a tendência é que a gente encontre sempre gente mais branca, né? Então, do que negros, do que indígenas, enfim, outras populações. Então, e aí, claro, sempre lembrando, né, pelas pesquisas de hoje, né, a gente já sabe que um pouquinho mais da metade, cerca de 54, 55% da população se declara negra ou parda, né, no Brasil. Então, o IBGE geralmente coloca as duas, né, quando fala das duas juntas, negra ou parda, enfim, para quem se identifica como negro ou como pardo. Então, ou seja, se a gente imaginasse que a sociedade fosse igualitária, seria sempre equilibrado, né? Considerando que a gente tem mais ou menos metade da população de negros e pardos e 40 e poucos, quase metade também de brancos, a gente deveria sempre olhar para a política ou para as profissões ou para as universidades e ter um número mais ou menos proporcional à população, né? De gente ocupando esses lugares. Mas, em geral, não é o que acontece. Então, o Gilberto Freire é muito questionado por essa ideia de democracia racial. Ou seja, para ele, então, desde os portugueses, que já eram um povo acostumados, né, a conviver com os árabes, conviver com os povos ali do norte da África, já era um povo que, segundo ele, não tinha preconceito, né, que se misturava, que convivia com outras populações, e quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram isso também, né, e aí acabaram promovendo a miscigenação, essa ideia de que, né, portanto, os brasileiros viveriam de forma harmoniosa, que hoje, evidentemente, é bastante questionado, como eu disse, porque as estatísticas que a gente tem, em geral, não evidenciam isso, né? Ou não nos apontam para isso, né? Então, e aí justamente vem a parte das críticas, né? Ao Gilberto Freire. Essa ideia, então, de democracia racial é questionada, né? É extremamente questionada, porque quando a gente pensa nas oportunidades, no mercado de trabalho, né? Quase todas essas estatísticas. Teve até, não sei se vocês acompanharam nessas últimas semanas, teve uma polêmica em relação a uma loja, né, o Magazine Luiza, que tentando promover, né, entre seus cargos ali da empresa que tivesse mais gente negra, né, trabalhando em cargos, me parece que eram cargos ali um pouco de direção, né, cargos de uma posição um pouco melhor na carreira e na estrutura da empresa. Então, eles foram criticados, inclusive, né, por tentar fazer uma política afirmativa, né, no sentido de promover mais acessos dos negros na empresa, né, ou melhores condições, posições de trabalho na empresa. Gerou uma polêmica toda, né, porque é muito forte ainda essa ideia no Brasil, né, de que nós não somos um país racista, né, ou que não existe racismo no Brasil. Mas isso, obviamente, hoje é muito questionado, né, não tem... quando a gente olha para os dados, em geral, para as posições de poder, a gente não vê, né, olhar, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, hoje não tem nenhum negro lá, e o único que teve, ao longo da história, se eu não estiver enganado, foi o Joaquim Barbosa, né, que já se aposentou. Então, quando a gente olha para as posições, procurem fazer esse exercício, né, quando vocês vão no médico, quando você vai na escola, repara quem são seus professores, quando você vai, os políticos, né, agora a gente está em ano eleitoral, quem são os candidatos, depois que saiu o resultado, os vencedores, né, quantos ali, será que eles vão ser diversos, né, será que vai ter vários negros, vários brancos, vários indígenas, vários asiáticos, né, ou não, vai ter mais brancos, por exemplo. Então, procurem reparar nesse tipo de coisa, né. Então, para muitos, a ideia de democracia racial, né, do Gilberto Freire, de que a gente seria um país onde, independente da sua origem racial, você teria oportunidades iguais, hoje ela é muito questionada, né, e os dados que a gente tem em geral mostram que não se sustenta esse tipo de ideia, né. Em geral, o Brasil ainda é um país que sofre com o racismo, né, e aí, claro, quem sofre são as populações, né, os negros, os indígenas, principalmente, que estão numa situação desfavorável, histórica, agora e também historicamente, né, na formação do nosso país. Então, Gilberto Freire é bem questionado por isso, né. E o que eu acabei falando ali, uma crítica que é muito comum em relação a ele, essa ideia da violência, né. Para muitos autores, então, o Gilberto Freire esquece, ou não que ele esqueça, ele até fala, quando se lê Casagrande Senzala, ele fala
na violência, mas para muitos autores ele, digamos assim, diminui o peso disso, né, e as consequências, sequelas que isso deixou para a formação da nossa população, né, e de gerar a própria desigualdade, né, porque uma coisa é você chegar num país como alguém livre e ter diversas possibilidades, outra coisa é pensar a própria ideia de chegar, estar numa posição subalterna, de escravidão, em que você às vezes não tem muita opção, né, a não ser fazer aquilo que te manda, ou está sujeita a consequências graves, né. Então, para muitos autores, geralmente essas críticas são direcionadas à obra do Gilberto Freire, né, de que ele, então essa ideia de democracia racial não existe, né, que no Brasil há sim preconceito, a sociedade brasileira é uma sociedade preconceituosa, e que, segundo para muitos autores, o Gilberto Freire ofuscou a violência, né, desse processo todo de miscigenação, que foi feito à base da força, da escravidão, do estupro, né, das mulheres, principalmente, é claro, negras e indígenas nesse sentido. Então é uma coisa bem questionada na obra de Gilberto Freire. Mas como eu falei, ele não tem só coisa negativa, né? A ideia de tentar trazer para o Brasil uma análise culturalista que valorizasse, que não olhasse, né, para a nossa população de uma forma preconceituosa, tentasse entender as especificidades da formação do nosso país, suas características culturais. A própria ideia, né, como eu mencionei, uma coisa que é interessante, ele valoriza a colonização portuguesa no Brasil, como, né, sendo visto como uma grande. Aliás, isso também, né, ele destaca às vezes que o que seria impressionante a ideia de que os portugueses, Portugal sempre foi um país pequeno, né, tanto do ponto de vista territorial, quanto do ponto de vista do tamanho da população, né. E aí ele destaca, por exemplo, que, né, seria uma coisa grandiosa, um país tão pequeno, com tão pouca gente, conseguir colonizar um país tão grande quanto o Brasil, e não só o Brasil, né, também acabou, Portugal ocupou, chegou a territórios na África, na Ásia. Então, isso também, isso é uma coisa também da obra dele que geralmente é ressaltada, assim, ele tem uma visão diferente, né, do que foi a colonização, no sentido de valorizar, de achar que foi importante a colonização portuguesa, ou que teve seus méritos aqui no Brasil. Então isso é interessante, né, o próprio desenvolvimento da agricultura e tal. Então é uma coisa que é interessante de pontuar. Uma coisa que, deixa eu mudar aqui o slide para vocês, só para deixar isso mais claro. Eu vou abrir um outro slide aqui. Eu achei que estava nesse slide, mas acho que não está. Então eu vou abrir o outro aqui. Que é quando a gente pensa essa coisa da desigualdade social aqui no Brasil e tentar mostrar um pouco dos dados, né? Uma tabela que eu gosto de mostrar é sobre... Tá aqui. Justamente tentar mostrar um pouquinho sobre como a gente pode pensar essas desigualdades e ver, por exemplo, onde que o Gilberto Freire errou, né? Ou talvez o quanto ele não conseguiu perceber que existe, né, a desigualdade no Brasil, que a gente tem alguns problemas sérios nesse sentido, né? Então, deixa eu, tô achando aqui o slide. Olha só, vou mostrar para vocês aqui, só para dar uma... Olha só, então, quando a gente fala de desigualdade racial, e por que o Gilberto Freire é criticado, esse gráfico aqui acho que ajuda a dar uma ideia, né, do porquê a crítica e que ele estava, né, errado
na consideração dele, né? Uma forma da gente perceber o racismo na sociedade brasileira é olhar, por exemplo, esse tipo de gráfico, né? E esse gráfico é interessante porque ele pega ali um período de 20 anos, né, de 1995 até 2015, da média de salário da população brasileira, né? Então, olha só, lá em 1995, né, a média de salário mais alta do Brasil era dos homens brancos, né? A linha, então, laranja lá em cima, representa a média de salário dos homens brancos. Olha só como ela é mais alta, né? Ela era de R$ 2.200, ali um pouquinho mais aproximadamente, e até 2015 estava na média de R$ 2.500. E aí depois em seguida vem a mulher branca, né? Que é a linha azul ali clarinha é o total, né? Indica o total, a média da população no geral ao longo desses 20 anos. Então oscilou ali perto dos R$ 1.500, chegando quase aos 2.000. E aí a linha verde, né? Representa as mulheres brancas. Então, as mulheres brancas, depois dos homens brancos, as mulheres brancas representam uma média de renda no Brasil em segundo lugar, né? Como melhor renda, média, né? Sempre lembrando, isso é média, né? Uma questão de metodologia. Às vezes os alunos falam, mas, por exemplo, eu conheço um homem negro que é rico, né? Então, claro, isso acontece, até porque se isso não acontecesse, mostraria que a desigualdade é muito mais brutal, né? Digamos assim. Claro que isso acontece, mas aí é que tá, o que é regra, o que é exceção, né? Ou o que é mais comum de acontecer. Então, sempre lembrando que isso aqui é uma média, né? Depois, em terceiro lugar, né, vem os homens negros, então, que é a linha amarela, com média de salário, nesses 20 anos. E, por último, as mulheres negras, né, a linha vermelha ali, então, as mulheres negras nesses 20 anos, de 1995 a 2015, são a população brasileira com a menor renda. Então, se a gente pensar, olha ali, dá uma divisão bem clara, a gente pensar nessa questão racial, né? Os homens brancos e as mulheres brancas, os dois têm né, primeiro e segundo lugar com melhor média de renda na sociedade brasileira. E aí depois, embaixo, né, as duas últimas posições, os homens negros e as mulheres negras. Então, percebam que há uma desigualdade bem clara, né? E é uma forma da gente averiguar como que a exclusão social histórica, né, baseada nas relações raciais do Brasil, gera uma exclusão, né, dos melhores postos de trabalho e dos melhores salários da população negra em relação à população branca, né? E aí também dá até para reparar uma outra coisa, né? Não sei se vocês perceberam, mas além da questão racial, também dava para ver uma desigualdade de gênero, né? Os homens, em geral, os homens brancos têm um salário melhor na média que as mulheres brancas, por exemplo, e os homens negros têm uma média de salário melhor que as mulheres negras. Então, nesse gráfico, ele traz dois tipos de informação, né? Uma que é pensar a desigualdade racial no nosso país, através da média de salário, e outra que é a gente pensar a desigualdade de gênero também, né? No mercado de trabalho. Então, os homens acabam em posições melhores do que as mulheres na nossa sociedade. Então, ou seja, com esse tipo de gráfico, por exemplo, a gente consegue hoje perceber que, na prática, nessa ideia de democracia racial de Gilberto Freire está equivocada, né? Ela não se sustenta quando a gente elabora dados para pensar e para analisar essa desigualdade na sociedade brasileira. Tranquilo até aqui.